Boa noite, igreja. Já deu boa noite para quem está do seu lado? Olha para quem está do seu lado e fala, boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Como é bom te ver aqui. Que saudades de você. Né? Às vezes não está com muita saudade, mas fala que é bom ver a pessoa que está do seu lado, né? Deus é bom demais. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Tarek. Eu sou pastor do Ministério de Adolescentes aqui, junto com o pastor Lelo. Tem adolescente aí? Tem adolescente. E antes da gente compartilhar a palavra de Deus, eu queria fazer um convite para você que tem entre 13 a 17 anos e está vindo aqui nos cultos e às vezes se sente um pouquinho deslocado, você que tem um filho dessa idade, um primo, um irmão, não sei. Toda sexta-feira ocorre o nosso culto de adolescentes às 7h30 Então, eu convido você que quer conhecer o nosso ministério, é uma bênção. Semana que vem nós vamos voltar com o primeiro culto do ano. Então, vem aqui, venha participar com a gente, venha conhecer as nossas células, fazer amizade. Amém? Pega a sua Bíblia e abre lá a sua Bíblia no livro de segundo livro de Crônicas. Capítulo 34. Segundo livro de Crônicas está depois do primeiro livro de Crônicas, tá? Para você que está perdido, acho que isso vai te ajudar um pouquinho. Segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 1. Quem achou, diga achei. Nos jovens é mais rápido isso. Nos adolescentes demora um pouquinho. Então tá. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Antes da leitura do texto, eu queria compartilhar com você a motivação que Deus me deu quando eu comecei a escrever essa palavra. E o título dessa palavra é Encontrando a Verdadeira Devoção. Encontrando a Verdadeira Devoção. Por que eu escolhi esse título? Porque eu tenho visto que há uma necessidade na nossa geração de povo de Deus, do povo cristão, em reencontrar o verdadeiro sentido da devoção a Deus. A palavra devoção significa você ser devoto a algo, você se entregar por completo a algo. E hoje eu queria te mostrar, na verdade a palavra de Deus quer te mostrar o que é a verdadeira devoção. Qual é a devoção que Deus espera dos seus filhos? O que Deus espera do seu povo? Como Deus quer que o seu povo o procure? Como Deus quer que o seu povo viva? Como Deus quer que o seu povo viva a verdadeira devoção? Eu tenho percebido que na nossa geração existem muitas coisas que a gente vai conversar hoje, que tem feito nós perdermos o verdadeiro sentido de devoção a Deus. Eu tenho visto que Deus Ele quer nos trazer para uma comunhão mais profunda. E sabe, ontem quando eu comecei a pensar na palavra, Deus me visitou com essa palavra que eu vou trazer aqui. Então antes de trazer para você, Deus falou comigo, e Deus falou algo muito especial comigo. Ele começou a mostrar o que estava me impedindo de às vezes chegar à sala do trono, de conhecer a presença de Deus, verdadeiramente, profundamente, não superficial. E eu queria que nesse ano de 2018, a minha vida e a sua vida encontrasse esse verdadeiro sentido da devoção a Deus. Várias coisas têm nos feito perder a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque nós temos nos amoldado ao padrão desse mundo. Romanos 12 diz isso, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós queremos conhecer a Deus, sermos verdadeiramente devotos a Deus, nós temos que deixar Deus moldar o nosso padrão de vida, Ele ensinar como é a verdadeira devoção, o que é o verdadeiro louvor, que vai muito além de músicas. Eu amo as músicas, porque elas têm o poder de nos fazer
devotos a algo. E o louvor tem esse poder de nos fazermos mais devotos a Deus, mas louvor a Deus é mais que isso. É uma vida completa de adoração. Não é só meia hora do louvor no sábado, ou no domingo, ou na sexta-feira. É mais que isso, é uma vida devota. E eu queria, com vocês hoje, ver como que Deus fez isso na vida de um homem e fez o povo de Deus perceber a verdadeira devoção que Deus queria de nós. Bom, o livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 1, vamos ler. A Bíblia diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar a Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Aqui esse texto, ele fala sobre a vida do rei Josias. Ele nos conta um pouco a história desse rei, que nos primeiros versículos que falam sobre a história dele, dizem que esse rei agradava a Deus, que ele andou nos mesmos caminhos de Davi. Relembrando, a Bíblia diz que o rei Davi foi o rei que andou segundo o coração de Deus, era amigo de Deus, conhecia a Deus, tinha verdadeira devoção. Tanto que Davi escreveu muitos salmos e hinos de louvor a Deus, porque ele conheceu a verdadeira devoção. E a Bíblia diz que o rei Josias andou nos mesmos caminhos de Davi. Ele andou agradando ao Senhor. E sabe o que é legal desse livro de Crônicas? O primeiro livro e o segundo livro de Crônicas, eles contam a história de todos os reis de Judá e de Israel. Eles contam histórias de reis que tiveram uma devoção verdadeira, e conta a história de reis que não tinham devoção e temor algum a Deus, e isso trouxe consequências de desgraça. E os reis que agradaram a Deus trouxeram a consequência de Deus derramar graça sobre o seu povo, de Deus derramar misericórdia, de Deus visitar o povo de Deus, o povo dele. E só um panorama antes da gente entrar mesmo na história de Josias, esse rei que agradou a Deus, eu queria relembrar algumas coisas que a Bíblia diz sobre os reis anteriores. A Bíblia diz que os 2 reis anteriores a Josias haviam desagradado a Deus, não viviam uma vida devota a Deus. E não só os 2 reis anteriores, vários outros reis desagradaram ao Senhor. Antes o povo de Israel, que era um só, lá no início, quando teve o primeiro rei, teve o rei Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão. Ali o reino de Israel era um só, era unívoco, tinha uma unidade, era um reino grande, que prosperava. E ali no reinado de Salomão, após o povo começar a se afastar de Deus, e o rei Salomão também se afastar de Deus, o reino de Israel ele se divide em 2. É daí que vem aquele ditado: casa dividida não prospera. Porque o reino de Israel quando estava unido entre si, unido com Deus, começou a prosperar. Quando eles pararam de se unir com Deus e de se unir entre eles, o reino de Israel começou a declinar. E aí a Bíblia diz que o reino de Israel se divide em 2, o reino de Judá e o reino de Israel. Reino de Judá com a capital em Jerusalém, reino de Israel com a capital em Samaria. E a Bíblia descreve que em Israel houveram 20 reis. 20 reis com o reino dividido. E esses 20 reis desagradaram a Deus. Desagradaram ao ponto de, no ano 722 antes de Cristo, o povo de Israel ser feito escravo dos assírios, ter sido levado cativo. Eles estavam tão mergulhados nos pecados deles,
Eles perderam tanto a verdadeira devoção a Deus, que Deus entregou o país, que Deus entregou o povo que Ele escolheu, o povo que Ele libertou do Egito, nas mãos dos assírios. E a outra metade, o reino de Judá, a Bíblia diz que os 15 reis, antes de Josias, desses 15 reis, 8 desagradaram a Deus. Ou seja, a situação política e espiritual de Israel estava um caos. E vindo para a vida de Josias, os 2 reis antes da vida de Josias, primeiro o rei Manassés, governou 55 anos o povo de Judá em iniquidade. Depois dele veio o rei Amon, reinou 2 anos em iniquidade. Por que eu estou te contando isso? Porque antes desse homem de Deus assumir o cargo de rei, houve 57 anos em que os reis anteriores viviam uma devoção falsa. Viviam uma devoção que não era real, não consultavam mais ao Senhor, não havia mais encontro com Deus, eles se encheram de ídolos. E Josias assume nesse tempo. O reino de Israel já havia sido feito cativo, o reino de Judá estava nessa situação de calamidade, e ele começou a reinar, sabe com que idade? 8 anos. A Bíblia diz aí no versículo 1, se você der uma olhada, que Josias, ele assumiu o povo de Judá como rei com 8 anos de idade. Você acha o governo do Brasil ruim, meu filho? Né? Imagina, uma criança nos governando. Mas Deus, às vezes, Ele usa umas coisas que para nós parece loucura, mas que para Ele é sabedoria e poder divino. E Deus pega aquele menino de 8 anos e o torna rei. Ele começa a governar o povo, e lógico que ele tinha tutores, né? Porque com 8 anos de idade, ele trocou a brincadeira por um reinado. Ele não tinha idade para isso, mas a Bíblia diz que desde ali, ele começou a apresentar uma devoção sincera a Deus. Se você vê no versículo 3, a Bíblia diz, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar a Deus de Davi. No 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém de todos os seus ídolos. Olha que legal, Josias ele começou a reinar com 8 anos de idade. E a Bíblia diz que no 8º ano do seu reinado, ele começou a buscar Deus, ou seja, ele tinha 16 anos, e ele era um adolescente que buscava ao Senhor, e Deus começou a responder às orações dele, e a Bíblia diz que 4 anos depois, com 20 anos de idade, ele começa uma reforma no povo de Judá, que nenhum outro rei havia feito. A Bíblia diz que ele começa a pegar todos os ídolos, que aquele povo tinha colocado no lugar de Deus, como uma falsa devoção, e começou a livrar-se daqueles ídolos. E a primeira coisa que Deus falou comigo e que eu queria compartilhar com você, é que para encontrar a verdadeira devoção, nós devemos nos desfazer dos nossos ídolos. E sabe, eu fiz uma lista aqui, de todos os ídolos que o povo de Judá tinha, para você ver o tamanho da iniquidade daquele povo. A palavra iniquidade significa profundidade no pecado, uma entrega total ao pecado, reversão a Deus e desobediência deliberada, voltar as costas para Deus, isso é iniquidade. E para você ter noção da profundidade dessa iniquidade do reino, quando Josias assumiu, olha só um pouquinho essa lista, dos ídolos que o povo de Deus tinha. A Bíblia diz que tinham altares nas cidades, onde queimavam incenso ao sol, à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Existia um altar no vale do Ben-Hinom para queimar filhos em sacrifício ao deus Moloque. Altares feitos por Salomão para a deusa Astarote, Camos e Moloque, postes sagrados, altares e santuários em Betel e em outras cidades, médiuns e ídolos da família,
carruagens consagradas ao sol, cavalos consagrados ao sol que ficavam na porta do templo. Imagina você chegando na igreja e tem um carro consagrado ao sol aqui. E a Bíblia diz que dentro do templo, para mim aqui está a parte mais espantosa, tinha utensílios, porque era dentro do templo, né? Tinha utensílios para o deus Baal e Azerá e todos os exércitos celestes, postes sagrados para Deus Azerá, acomodações para prostitutos cultuais. Você sabe o que é dentro do templo de Deus ter prostitutos cultuais? Da onde surgia tudo isso? Tinham diversos deuses que o povo acreditava que existia naquela época. Alguns deles aqui são deuses da fertilidade. Esses prostitutos cultuais, em vários lugares, e não só nessa época de calamidade de Judá, mas em outras cidades, em outros países, eles serviam para fazer sexo com a pessoa que chegasse lá, com o fim de abençoar a vida da pessoa e ela ter fertilidade na vida dela, fertilidade nos negócios, fertilidade nos relacionamentos. Olha o absurdo. Olha a iniquidade que o povo estava. E aí a Bíblia diz que Deus levanta um menino de 8 anos, que aos 16 começa a buscar a Deus, como Davi, e que com 20 anos de idade começa a se desfazer de todos esses ídolos. A Bíblia diz que ele foi pelo reino de Judá inteiro e fez questão de se livrar de todos eles, porque ele estava enxergando que aqueles ídolos, aqueles pedaços de madeira, estavam fazendo o povo de Deus deixar de adorar ao Senhor, o Deus que tinha aberto o mar, o Deus que tinha visitado eles, o Deus que olhou para o templo e disse: eu vou chamar esse templo pelo meu nome, Jerusalém é a minha cidade. Jerusalém e o templo estavam contaminadas com diversos ídolos. E ele entendeu que para você encontrar uma devoção verdadeira, eu e você, nós precisamos desfazer-se dos nossos ídolos. E sabe, o que isso tem a ver comigo e com você? Às vezes, quando a gente vai ler esses textos na Bíblia, eu particularmente, várias vezes, olho para esses textos e falo: meu Deus, como eles eram, desculpa a palavra, mas eu falo, como eles eram burros. Trocar o Deus que abriu o mar por um ídolo de madeira. Trocar o Deus grande que criou o céu e a terra por coisas feitas pelas próprias mãos dos seres humanos. E toda vez que eu penso isso do povo de Israel, Deus me lembra dos ídolos que eu tenho no meu coração, e que você também tem no seu coração, e que se você parar para pensar, talvez seja pior que esses ídolos de madeira do povo de Israel. Sabe, eu estava prestando atenção esses dias, eu estava assistindo um programa de futebol na TV, e eu comecei a perceber que os comentaristas lá falaram várias vezes: não, porque os ídolos do futebol, os ídolos, para se tornar um ídolo do time. Aí eu, meu Deus, como eles usam a palavra ídolo, né? E se você parar para ligar a TV, e você ficar 1 hora vendo TV, vendo programas e etc., você vai ver que existem ídolos musicais, ídolos dos esportes, ídolos de Hollywood, ídolos de programa de culinária. Eu vi um programa de culinária essa semana que o cara tatuou o rosto do chefe de cozinha famoso. Eu falei, meu Deus! Existe ídolos sexuais, ídolos intelectuais, ídolos da internet, ídolo da arte. E sabe de uma coisa? Sabe qual é a maior dificuldade da iniquidade? Da profundidade do pecado? É que assim, pecar, todo mundo peca. Eu peco, você peca, ninguém é perfeito. E a gente peca, se arrepende, sente aquele pesar e fala: Deus me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso. Aí você faz de novo e fala de novo: Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Mas você fala: Deus, eu quero mudar. Isso é genuíno, Deus ama isso. Só que a iniquidade é quando você já não sente mais dor pelo pecado. Quando o pecado é tão normal que não incomoda mais. O povo de Israel
de Israel e de Judá, nesse caso, o povo de Judá estava tão acostumado com o pecado e com esses ídolos, que tinha ídolo da família. Tinham postes que eles deixavam dentro de casa, eram os chamados ídolos da família. Eles estavam tão acostumados com a idolatria que nem doía mais. E sabe, no nosso tempo, a idolatria é tão grande, mas eu e você não sentimos mais a dor da idolatria porque ela é normal. É normal você ligar a TV e ver pessoas idolatrando um cantor. O pior ainda é que a gente fala do povo de Israel não ser inteligente e adorar um ídolo de madeira, mas existe isso hoje nas igrejas. Adoram o cantor gospel, adoram o pastor. Se não for tal pastor que for pregar, eu nem sei se eu vou. Sabe, não estou dizendo que você não pode ter um pastor preferido, eu tenho os meus, que eu gosto de ver pregar. Mas a idolatria e a iniquidade, ela começa a te fazer insensível ao pecado. E a Bíblia diz que se você quer ter uma verdadeira devoção, você tem que livrar-se dos seus ídolos. E não só esses ídolos da mídia que eu falei, mas tem coisas feitas por mãos humanas, que também são os nossos ídolos. O nosso celular, o nosso computador. Ídolo é tudo aquilo que eu e você colocamos no lugar de Deus para receber conforto e satisfação. E eu falo eu e você porque eu também tenho problema com isso. Nós fazemos assim, às vezes nós estamos cansados, e ao invés da gente correr para a palavra de Deus, a gente fala, não, eu vou ligar a TV, pegar uma pipoquinha aqui, ficar de boa, dar uma relaxada. Eu vou para a academia, não estou falando para você não ir, irmão. Tem que ir, ficar bonitinho, né, tal. Só que, às vezes a gente faz da vida fitness uma idolatria. E a gente ri do povo de Judá, mas a gente faz pior. Tudo aquilo que tira o seu tempo com Deus. E o seu tempo com Deus era para ser aquele tempo onde você encontra conforto, satisfação, consolação do Espírito Santo. O seu tempo com Deus é esse tempo no culto, onde a palavra te conforta, onde o louvor, ele ministra o seu coração, ou na sua célula, onde a pessoa olha para você e te traz uma palavra. Esse é o lugar onde o nosso coração deve estar. O seu tempo devocional com Deus, esse é o lugar que o nosso coração deve encontrar a verdadeira devoção. Só que a gente faz de coisas, ídolos, pessoas, tomarem o lugar de Deus e fazer a gente perder a verdadeira devoção a Deus e nos satisfazermos com falsos ídolos, porque além de te afastar de Deus, eles são falsos, eles não te completam. Você já teve aquela sensação de ter buscado algo fora de Deus, algo que não está na palavra, para te confortar, e aí você faz aquilo que você acha que vai te confortar, mas chega no fim e você fala, não era tudo aquilo que eu pensava. Quem já aconteceu isso? Eu já fiz isso, várias vezes. Quais são os ídolos que você tem colocado no lugar de Deus no seu coração? E sabe, uma coisa que no nosso tempo as pessoas estão confundindo, é radicalismo com extremismo. Como assim? Por que eu vou falar disso? Porque quando a gente fala de desfazer-se de todos os ídolos, de desfazer-se de tudo aquilo que te afasta de Deus, vão ter coisas radicais que você vai ter que fazer. Tem coisas que você consegue, não, isso aqui, eu consigo conviver com isso. Agora tem coisas que se você não abrir mão totalmente, você vai se afastar de Deus por causa daquilo. Tem que ser radical. Só que o que o mundo diz hoje? Não, ser radical. A gente cresce ouvindo que tudo em excesso faz mal. Só que existe uma diferença entre radicalismo e extremismo.
Radicalismo, a palavra radical significa voltar à raiz. Voltar à raiz de algo. Por isso que no português, quando você estava na aula com a professora chata, que falava do radical das palavras, era a raiz da palavra. Extremismo tem a ver com violência, tem a ver com intolerância, tem a ver com confronto. Isso você deve evitar e a palavra de Deus diz para você evitar. Agora, voltar à raiz, ser radical, voltar à raiz da sua fé, voltar à raiz da sua devoção, isso Deus te incentiva e muito. E você tem que tomar algumas decisões radicais, eu tenho que tomar algumas decisões radicais para encontrarmos ao Senhor, para termos uma verdadeira devoção. Não se habita com o pecado, Deus não habita com o pecado. A palavra santidade significa separação do pecado. Ah, eu já sei disso. Saber é fácil, né, gente? Se fosse só conhecer, você fazia um curso de teologia, nunca mais precisava ler a Bíblia. A sabedoria não é medida pelo quanto você sabe. A sabedoria de um homem e de uma mulher de Deus é medida pelo quanto ele sabe e pelo quanto ele obedece o que ele sabe. Porque tem descrente que sabe mais da Bíblia do que eu e você. Eu já vi cara ateu que dá um banho de Bíblia em mim. Não é conhecer, é obedecer aquilo que você conhece. Essa é a verdadeira devoção. É difícil no nosso tempo falar de palavras de obediência. Mas a Bíblia, ela várias vezes nos confronta com a realidade. E a intenção de Deus é que nós o encontremos nesse confronto com a realidade da nossa existência. Quando a gente recebe esse tipo de palavra de Deus, nossa primeira reação é olhar para mim e falar, nossa, minha fé está muito ruim. E aí que Deus começa a trabalhar, porque todo o seu orgulho foi embora. Ontem, quando Deus falou comigo, eu falei, cara, eu tenho que mudar muita coisa. Eu peguei um aplicativo que eu tenho, que tem um task de tarefas, e coloquei todas as minhas tarefas que eu tinha que fazer para me livrar de alguns ídolos que tinha no meu coração. Eu espero dar cheque nessas tarefas. Eu lembro que na minha adolescência, o meu ídolo era o meu time. Eu entrei com 12 anos para Gaviões da Fiel, olha só que bonito. Eu era de São Paulo, sou de São Paulo, né? E meu ídolo se tornou o meu time. Torcer para time de futebol é pecado? Não. Mas quando começa a tomar o lugar de Deus na sua vida, é. E eu lembro que mesmo pequeno, com 12 anos, eu brigava com as pessoas que falavam de time, comecei a andar com pessoas que não tinham os valores de Deus, e se eu andasse com essas pessoas até hoje, provavelmente eu não ia estar aqui. Eu comecei a fazer uma série de coisas que não agradavam a Deus. E sabe, teve um dia, quando eu vim morar aqui em Curitiba, que eu tive um encontro com Deus. E Deus falou para mim, larga o seu ídolo. Eu peguei a minha carteirinha da Gaviões da Fiel e quebrei. Eu peguei todas as minhas camisas da Gaviões da Fiel e joguei fora. Eu cheguei a um ponto de parar de ser corintiano por um tempo. Tem gente que fala, por que você não parou para sempre, cara? Pois é. Né? Tem coisas que a gente não entende. Eu tive que ser radical. As pessoas olhavam para mim, Tarek, mas cara, para que isso? Teve coisas que eu fui extremo, algumas atitudes que eu tomei que foram extremas, que eu creio que Deus não quer que eu faça mais. Minha família até me zoa com essas atitudes, porque eles lembram. Só que eu precisava ser radical. Eu precisava voltar à raiz. Eu precisava voltar ao evangelho que meu pai tinha me ensinado, quando eu tinha 6 anos de idade. O primeiro contato que eu tive com o evangelho foi através do meu pai. E sabe, você quer voltar à raiz da sua fé? Você precisa se desfazer dos seus ídolos. Ou você quer encontrar a raiz da sua fé? Você precisa desfazer-se dos seus ídolos também. Porque isso não é palavra para novo convertido.
Isso é palavra para quem tem 20, 30, 40 anos de conversão também. Porque o nosso coração é humano e ele sempre vai querer se voltar para a idolatria. Tanto que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Por isso que a gente não tem que viver das coisas que vêm do nosso coração, mas das coisas que vêm do Espírito Santo. Porque elas sim vão nos dirigir. A palavra diz, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Provérbios 3, 5 e 6. Foi o primeiro provérbio que eu decorei, eu amo ele. Porque ele fala para você não se apoiar nas inclinações do seu coração. Você tem que se apoiar em Deus, porque o seu coração é voltado para a idolatria. Então a primeira coisa, eu quero que você guarde muito bem isso. Para nós encontrarmos a verdadeira devoção, a raiz da nossa fé, nós precisamos nos livrar dos nossos ídolos. A segunda coisa que esse texto nos ensina sobre como encontrar a verdadeira devoção é que para encontrá-la, você precisa se deixar ser confrontado pela palavra de Deus. Se deixe ser confrontado pela palavra de Deus. Como assim? Vamos voltar lá para o texto, para a história de Josias. O versículo 19 até o versículo 21. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Zafã, a Abidom, filho de Mica, e ao secretário Zafã e auxiliar real Asaías. Vão consultar ao Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. Voltando para a história de Josias lá, ele se desfez de todos os ídolos, e aí a Bíblia diz que o segundo passo que Josias deu foi ordenar aos seus servos que restaurassem o templo do Senhor, porque ele estava cheio de ídolos. Aí ele mandou tirar os ídolos de lá e falou, restaurem o templo, porque aqui o Senhor disse que seria a casa dele, e nós não podemos deixar a casa do Senhor no estado em que está. Então eles começaram a restaurar o templo, e durante esse processo de restauração do templo, a Bíblia diz que um sacerdote chamado Ilquias achou o livro da lei de Moisés. Como assim achou? Olha que forte isso. O povo de Judá estava numa iniquidade tão grande que eles tinham perdido o livro da lei. Você tem noção do que é um país perder a sua Constituição? E você tem noção do que é um país perder uma Constituição dada por Deus? Cara, eles estavam lascados. E a Bíblia diz que por causa da devoção de Josias, aquele sacerdote, por um acaso, que na verdade não é acaso, é provisão de Deus, é providência de Deus, a Bíblia diz que eles encontram o livro da lei de Moisés, e aí um secretário do rei chega até o rei e lê esse livro. Aí ele lê alguns trechos da lei de Moisés. A lei de Moisés é o Pentateuco ali, é de Gênesis até Deuteronômio. A Bíblia diz que o secretário leu algumas partes, e aí a reação do rei foi essa que nós lemos aqui no versículo 19. A reação do rei foi a seguinte: assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes, e deu essas ordens, vai para o versículo 21, vão consultar o Senhor por mim, e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado, pois a ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor, e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. Olha só,
A reação de Josias diante dessa leitura da lei foi incrível. Ele rasgou as suas vestes. Naquele tempo, quando alguém do povo de Deus se arrependia de algo, ele rasgava as roupas do seu corpo em sinal de arrependimento. E o que ele quis mostrar? Ele se arrependeu diante de Deus. Ele se deixou ser confrontado pela palavra de Deus. A Bíblia diz que vários outros reis de Israel e de Judá, vários outros reis, quando eram confrontados pela palavra de Deus, teimavam. Saul foi o primeiro rei de Israel, e ele foi o primeiro a teimar. Quando vinha a palavra do profeta para ele, falando, olha, Deus disse isso, 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 ele falava, sai fora, cara. Davi não. Davi, quando o profeta foi revelar o pecado dele, ele também rasgou as suas vestes. Josias, quando falaram do pecado do povo dele, e dos pecados dele, porque ele estava no meio do povo, então provavelmente ele tenha vivido um pouco de idolatria sim. Ele rasgou as suas vestes em sinal de arrependimento. E a primeira ordem que ele deu aos seus servos foi, vão consultar o Senhor, porque Ele deve estar irado com a gente. Vão consultar o Senhor. E aí, a Bíblia diz no decorrer dos versículos que esses servos do rei vão consultar o Senhor, eles chegam diante de uma profetisa chamada Hulda. Você quer dar um nome para o seu filho? Hulda, é um nome bonito. Eles chegam diante da profetisa e a profetisa diz o seguinte, olha, a ira de Deus com o povo de Judá não passou. Deus ainda está irado com o povo, porque foram uma multidão de pecados. Por isso, Judá vai ser levado em cativeiro para a Babilônia. Só que não na geração de Josias. Porque Josias voltou-se ao Senhor. Josias tinha uma devoção verdadeira. Josias rasgou as suas vestes. Josias tinha uma devoção de verdade. E Deus viu isso nele, se agradou disso e tirou o juízo do tempo de Josias. Ele diz que Josias iria viver em paz. Você quer viver a paz que o Espírito Santo promete? Aquela paz que excede todo entendimento? Você quer viver experiências com Deus? Você quer que Deus fale com você, assim como Ele falou com Josias por meio da profetisa? Abandone os seus ídolos e deixe ser confrontado pela palavra de Deus. A nossa geração é marcada por fugir de confronto. Até de confrontos ideológicos. Hoje está na moda essa questão da intolerância. Eu sou contra pessoas intolerantes. Mas para mim intolerância não é você discutir a sua ideia diferente da ideia de alguém. Para mim intolerância é ser extremista, porque a pessoa pensa diferente de mim, então eu vou bater, ser violento, etc. Isso é intolerância. Agora, confrontamento não é intolerância. A Bíblia diz que o confronto da palavra de Deus com o coração do homem e da mulher produz salvação, porque é a palavra de Deus. Trazendo por um exemplo mais vivo, você tem aquele seu amigo, aquela sua amiga, seus pais, seu marido, seu namorado, sua namorada, que te confrontam quando você está errado. E dá raiva. Dá ou não dá? Dá muita raiva. Porque a gente sempre acha que a gente está certo. Só que o confronto faz a gente crescer. Eu vi um filósofo essa semana que dizia o seguinte: não se case com uma pessoa que te confronta o tempo todo. Não se case com uma pessoa que nunca te confronta. Se case com uma pessoa que te confronta quando é necessário. Eu achei muito legal o que esse cara falou. É bom ter pessoas que olham nos nossos olhos e falam, cara, você está errado. Você precisa mudar.
E sabe, a gente foge do confronto. Sabe por que muitas vezes eu e você não temos tempo com Deus, lendo a Bíblia, orando? Não é só por preguiça, não é só pelos nossos ídolos, não é porque nós não temos tempo porque trabalhamos demais. Muitas vezes nós não buscamos a Deus porque temos medo do confronto. Você não lê muito o Antigo Testamento porque parece que Deus é mais bravo. É ou não é? A gente é assim, cara. Você fala, esse ano 2018 eu vou ler a Bíblia inteira. Chega em Números, eu vou ler Pão Diário. Nada contra o Pão Diário, é uma benção. A nossa igreja produz, os universitários produziram um livro devocional sensacional. Leia livros devocionais. Eu dei um livro devocional para minha mãe. Leia, é uma benção. Só que você precisa ser confrontado. Não é que no Antigo Testamento Deus é mais bravo. No Antigo Testamento, parece que Deus é perfeito mesmo, né? Ele fez a sua palavra perfeita. No Antigo Testamento Ele mostra a realidade humana. Guerra, sangue, pecado, desobediência. Por isso que é difícil. Não é difícil de ler porque Deus é mais bravo. É difícil de ler porque quando você lê o Antigo Testamento, você vê que a situação da humanidade é brava. Você lê, você vê que eu e você e a nossa sociedade faz tudo igual aqueles caras há uns 3.000 anos atrás. Só que os ídolos são diferentes, mas os princípios são uma beleza, são os mesmos. E sabe, hoje eu vim te convidar a deixar o seu espírito, a sua carne, ser confrontada pela palavra de Deus. E Deus, Ele nos confronta com a sua palavra de várias maneiras. Primeiramente, com a sua palavra. Em segundo, com pregações, louvores, ministrações. O líder da sua célula, o seu amigo. Às vezes Deus usa pessoas que nem são crentes para te confrontar. E eu acho que esse é o mais difícil de aguentar, porque quando um não crente está te ensinando alguma coisa sobre Deus, é porque ele está mais próximo de Deus do que você, talvez. Mas como assim? Eu vou na igreja todo sábado. Cara, se vir para a igreja garantisse o céu, os pastores já tinham sido tudo arrebatados. A gente já estava tudo lá no céu, porque a gente vai para a igreja, aqui eu quase vou fazer um quartinho ali no 3º andar. Isso não me garante o céu. O que garante o céu é ter uma comunhão verdadeira com Deus. É eu deixar a palavra me confrontar. E sabe, olha que interessante. A iniquidade, ela toma tanto do nosso coração, ela faz a gente perder tanto o temor a Deus, ao ponto da gente fazer como o povo de Judá. A gente perde o contato com a palavra de Deus. Eles tinham perdido o livro de Moisés, cara. Cara, isso é muito sério. Imagina a gente viver vários anos sem a Bíblia. Essa igreja ia dar certo? Não. Eu aposto que em um ano já ia desmoronar. Ou a igreja ia crescer, mas um crescimento falso, um crescimento de idolatria, um crescimento de falso evangelho, que é o que a gente vê em muitas igrejas. Imagina como viver a fé cristã sem Bíblia. E sabe, o mais interessante é que eu trabalho no ministério entre juniores e adolescentes faz 6 anos. Vai fazer 6 anos dia 2 de fevereiro, glória a Deus. E é legal que várias vezes eu dou célula para crianças de 12 anos de idade. E aí eu pergunto para elas, e aí cara, como está a vida de vocês, o devocional? Estão lendo a Bíblia? Estão buscando a Deus? Olha, lendo a Bíblia não, mas orando, estamos orando que é uma beleza. Vai dizer, na tua célula não é assim também?
E aí, gente, o líder chega, vocês estão lendo a Bíblia? Olha, lê mais ou menos. Agora, orar, a gente ora todo dia. Um dia Deus me falou algo seguinte: como você ora se você não sabe o que orar? Como assim? A Bíblia diz que Deus dará aos seus filhos tudo o que eles pedirem de acordo com a sua palavra. A Bíblia diz, muitas vezes vocês não recebem o que vocês pedem porque vocês pedem mal. Ou seja, a Bíblia está nos ensinando assim, você quer saber orar? Você tem que saber qual é a oração que Deus atende. E onde a gente sabe? Na palavra. O Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Como eu vou saber a vontade de Deus se eu não leio o livro em que Ele revelou a sua vontade? Ah, Tarik, mas eu já sei disso. Eu também já sei. Só que a gente não obedece. E sabe o que é legal? Uma ilustração para fechar esse ponto. Você seria atendido por um médico que fez metade do curso de medicina para fazer um transplante do seu coração? Não. Eu ia correr desse médico, processar e ganhar dinheiro. Não é isso que você pensa? Já pensa nisso? Né? Você ia ser atendido por um advogado que não fez direito? Então, por que nós achamos que Deus vai usar missionários, porque eu e você somos missionários, certo? Você já está entendendo onde eu quero chegar. Por que você acha que Deus vai usar um cristão que não leu a Bíblia? Ele não vai usar. Ou por graça e misericórdia da sua vida, Ele vai te dar algumas experiências para ver se você se esperta um pouco e tenta aprender mais sobre a palavra de Deus. Às vezes Deus precisa fazer a gente sofrer, como Ele fez o povo de Judá, sofrer, para a gente ver que nós estamos perdendo aquilo que há de melhor que Deus deixou na terra depois do seu Filho. A primeira coisa é Jesus. A segunda coisa é a palavra. Como você vai orar se você não lê a Bíblia? Como nós vamos jejuar se a gente não sabe qual é o jejum que a Bíblia fala para nós fazermos? Eu não estou dizendo que a prática de alguma coisa, a prática de um jejum, a prática de ler a Bíblia, a prática de orar, vai te levar para o céu também. Eu estou dizendo o seguinte: essas práticas podem te ajudar a conhecer a Deus, e é por isso que Deus deixou essas práticas. Elas não são um fim em si mesmo, elas são um fim para a glória de Deus, para você conhecer a Deus, para Deus te usar para outras pessoas serem salvas. Muitas vezes Deus não nos usa porque nós não nos preparamos. Gente, dá vergonha quando eu vejo gente que não é cristã e que sabe mais de Bíblia do que eu. Dá vergonha quando a gente é cristão há 10, 15 anos e nunca leu a Bíblia inteira. Como nós queremos ser usados como um exército, se esse exército não tem um líder com palavras de ordem para nós? Nós precisamos ler a Bíblia, gente, precisamos ler mais. A gente precisa encontrar mais ao Senhor. Então, a primeira coisa é desfazer-se dos ídolos. A segunda é deixar-se ser confrontado pela palavra de Deus. Cara, leia o Antigo Testamento. Leia Números. Uma vez eu fui para o seminário e perguntei, professor, por que tem tanta lista de gente, do filho de não sei quem, não sei o quê, do outro filho, por que eu tenho que ler isso? E ele começou a me explicar. Eu não vou explicar para você, é legal estudar. Ele começou a me explicar por que tem genealogia na Bíblia. Por exemplo, lá no Evangelho, vai. Se você lê a genealogia ali, o filho do Abraão, que era filho do filho, que era não sei o quê, né? Se você ler e começar a procurar no Antigo Testamento quem eram aquelas pessoas da genealogia, você vai ficar de boca aberta. Tem até uma prostituta na genealogia de Jesus. Raabe.
Se você for procurar o sentido disso, toda a palavra de Deus é inspirada. Não é só João 3,16. Não é só o texto que quando a gente está triste a gente vai lá e lê. Ok, eu tenho esse texto, meu texto é Isaías 49, eu amo. Quando eu estou triste eu leio, eu saio feliz. Só que não é só Isaías 49. A Bíblia inteira é inspirada. 2 Timóteo 3,16 diz: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir o erro, ajudar a gente a trilhar o caminho do Senhor. E a terceira coisa e última que nós aprendemos com esse texto é que a verdadeira devoção nos leva a entender o que são memoriais de fé. Como assim? Vamos voltar para a história de Josias. Você lê na Bíblia lá que ele rasgou-se perante a Deus, ele teve arrependimento diante de Deus, e aí a primeira atitude dele, após ele receber a palavra da profeta Hulda, foi convocar uma assembleia geral do povo de Judá. Ele falou para os seus servos irem por todos os bairros e chamarem o povo inteiro, o país inteiro, para estar diante do templo de Deus. E a Bíblia diz que o povo inteiro, como ordem do rei, foi diante do templo de Deus. E aí a Bíblia diz que o rei Josias pegou o livro da lei e leu ele inteiro, de Gênesis a Deuteronômio, diante da nação inteira, para a nação inteira, e não só ele, ser confrontada pela palavra de Deus, porque ele sabe que o confronto da palavra de Deus com o nosso coração transforma as nossas vidas. E aí ele fez isso, e a Bíblia diz que o povo inteiro jurou solenemente que ia obedecer aos decretos de Moisés, que ia obedecer à palavra de Deus, e aí se cumpre o que a profetisa disse para Josias. Se você for estudar a história do povo de Judá, a Bíblia diz que o povo de Judá só foi castigado 54 anos após a morte de Josias. Porque durante o reinado de Josias, não. Era um tempo em que Deus ia depositar a paz do Espírito, porque havia devoção verdadeira. João 4:24. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus já procura adoradores que adoram em espírito e em verdade desde o Antigo Testamento. No Novo ele só anotou. E aí a Bíblia diz que todo mundo, eu não sei se todos se arrependeram, e a Bíblia não diz se todos se arrependeram, mas eu creio que o confronto da palavra fizeram muitos se arrepender, e os que não se arrependeram fez eles obedecerem, porque eles devem ter ficado com medo da palavra do Senhor. Você já viu aquele cara que não é cristão, mas quando entra na igreja tira o boné, tem reverência? Era tipo assim, os caras que não se arrependeram, pelo menos eles estavam com medo. Ah, você está dizendo que eu tenho que se me achegar a Deus pelo medo? Não. Eu estou dizendo que o confrontamento da palavra traz mudança na minha vida, na sua vida, e pode trazer mudança num país, através de um menino que começou a reinar com 8 anos de idade. Olha como isso é poderoso. E o que tem a ver os memoriais de fé que eu falei? Que nós temos que entender o sentido dos verdadeiros memoriais de fé. No capítulo 35, olha ali sua Bíblia, no versículo 1, a Bíblia diz que depois de Josias ter pego o país inteiro e colocado diante do templo do Senhor para ser confrontado, a Bíblia diz que Josias celebrou a Páscoa. Olha o versículo 1 lá. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Olha lá no versículo 17. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia, e durante 7 dias celebraram a festa dos pães sem fermento.
A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e em nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez o rei Josias, com os sacerdotes, os levitas e todo o povo de Judá e Israel, que estavam ali com o povo de Jerusalém. A Bíblia diz que a primeira coisa que Josias fez, depois de ser confrontado, da nação inteira ser confrontada pela palavra de Deus, foi celebrar a Páscoa, foi fazer uma festa, porque Deus derramou graça naquela geração. E a Bíblia diz que muitos bois e ovelhas foram usados para essa festa. Você acha que seu churrasco de fim de ano foi arregado? Olha o que eu vou te falar. A Bíblia diz que o rei pegou 37.600 ovelhas e cabritos e 3.800 bois para fazer a festa da Páscoa. A Bíblia te ensina até a fazer churrasco, amigo. Olha o meu cunhado ali, ele manda bem, mas a Bíblia manda melhor, cara. Ele fez festa, porque Deus tinha visitado o povo. E sabe, eu vou finalizar com essa imagem linda que a Bíblia traz. A Páscoa, o que era a Páscoa do povo de Israel? Era a celebração de que Deus tinha libertado o povo de Israel do Egito. Eles instituíram essa festa na época em que houve as 10 pragas. E Deus abriu o mar e ocorreram aqueles sinais e maravilhas. E eles falaram: nós precisamos de um memorial de fé para lembrar de tudo que o Senhor fez por meio do confrontamento da sua palavra. Porque foi por meio da palavra de Deus que essas coisas aconteceram. E aí a Bíblia diz que eles começam a celebrar todo ano a festa da Páscoa. Só que a Páscoa, por causa da iniquidade do povo, havia sido esquecida. E quando era comemorada, não era do melhor jeito. Mas quando veio um homem de Deus com a verdadeira devoção, ele deu o sentido verdadeiro da Páscoa, o sentido verdadeiro de um memorial de fé. O que é um memorial de fé? É algo que você faz para comemorar ou relembrar algo que Deus fez na sua vida ou que Deus fez no povo de Deus. É por isso que existe a ceia que nós celebramos semana passada. A ceia, o suco, para relembrar o sangue de Jesus derramado na cruz. O pão, para representar o corpo. É um memorial de fé que faz a nossa devoção verdadeira vir à tona. Memoriais de fé servem para isso, eles não são um fim em si mesmo. E o mais lindo é que no Novo Testamento, quando Jesus vem, ele completa o sentido da Páscoa. Ele diz: olha, vocês comemoram a Páscoa porque Deus libertou Israel da opressão egípcia. Eu vou instituir uma Páscoa em que eu, por meio da minha morte e da ressurreição, vou te libertar dos seus pecados e te trazer para uma vida nova e para uma terra bem melhor do que a terra prometida. Olha só que lindo. Eu queria convidar você hoje, assim como Deus falou comigo ontem, a viver esse verdadeiro sentido do memorial de fé, dos memoriais de fé que nós temos aqui na nossa igreja. A relembrar que a nossa comunhão com Deus hoje é aberta, porque teve um homem, um Deus que se fez homem, morou entre nós, morreu no nosso lugar. Por que ele morreu? Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. Pelas suas feridas, pela sua morte na cruz, nós fomos sarados. E ao terceiro dia ele ressuscitou, para que eu e você tivéssemos acesso livre à sala do trono de Deus. Hoje Deus quer te levar ao trono dele. Hoje Deus quer te levar a uma verdadeira devoção. Deus está te chamando. Deus está te chamando para viver algo novo com ele. Nós precisamos largar os nossos ídolos. Nós precisamos deixar ser confrontados pela palavra de Deus. Nós precisamos dar sentido aos memoriais de fé.
a realmente pensar no que Deus fez por nós, porque é maravilhoso, é maravilhoso. Jesus, Ele não te chama de servo, Ele te chama de amigo. Está lá no livro de João, capítulo 14, capítulo 15, Jesus nos fez amigos de Deus. Hoje nós temos livre acesso a Deus. O que isso significa? Nós temos uma palavra que nos instrui, que dá sentido à nossa vida. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, só eu conheço os planos que eu tenho para você, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Você quer esse futuro cheio de esperança? Você quer essa graça? Você quer ir para o céu? Você precisa viver essa vida verdadeira em devoção ao Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. E você fechar os seus olhos. A minha parte terminou aqui. A minha parte para ser usado como instrumento de Deus na sua vida acaba aqui. Agora é você e Deus. O que Deus te falou durante essa exposição da palavra dEle, que você precisa ouvir melhor? Começa a pensar, fecha os seus olhos, começa a pensar. Eu sei que está quase acabando o horário, mas para pensar. Quais são os ídolos feitos por mãos humanas que eu tenho adorado? Quais são as pessoas que eu tenho feito ídolos na minha vida? Quais são os estilos de vida que têm me afastado de Deus, que funcionam como se fosse uma idolatria e têm me feito estar em iniquidade? Ou você olhou e falou: Deus, eu preciso me deixar ser confrontado pela sua palavra. É por isso que existe apelo, gente, para você se deixar ser confrontado com a sua realidade, e com a realidade de Deus, e com a realidade que Deus quer te colocar por meio da palavra dEle. Se nós queremos um avivamento em Curitiba, se nós queremos mais cultos na arena, se nós queremos cultos no Maracanã, se nós queremos lavar a nossa cidade, lavar o Brasil com o sangue de Jesus, nós precisamos abrir mão dos nossos ídolos, nós precisamos nos deixar ser confrontados pela palavra de Deus, e aí sim, vai vir um momento de celebração, onde nós vamos celebrar a nossa Páscoa, onde o momento de ceia vai ser um momento de festa, onde o momento de culto vai ser um momento de festa, porque Deus habita no meio de corações quebrantados. Deus habita onde há um povo arrependido e querendo mudar de vida, e Deus derrama graça, provisão, prosperidade, bênção para a família. Deus quer te abençoar. E eu queria